Boa noite a todos. Vamos iniciar o culto para a glória de Deus. E pedir a Ele que nos abençoe mais uma vez neste momento, cada um de nós, os hinos que vamos cantar, o estudo da Tua Palavra, depois a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor. Nossos pecados confessados, de maneira raiz de amargura, que é o dever de todo nosso cristão. É o que a palavra ensina. E sabemos, irmãos, que não é fácil a vida cristã. E a vida não cristã também é mais difícil ainda. Porque vivem com ilusão. E ilusão nesse mundo. Pensa uma coisa, crê em algo, eu não tenho a certeza da salvação. E a salvação só Cristo Jesus que oferece. Fora dele não há salvação. Em lugar nenhum. Embaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome que é dado que para salvar o Salvador dos homens, é Jesus. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nos está concedendo e também pelos que estão aqui presentes. E pedimos a Ti que nos abençoe neste momento. E cada um de nós, a família, cada um onde estão neste momento, e aqueles que não puderam vir, pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, pedimos em favor o nosso futuro para frente, para que está tudo nas Tuas mãos, que nós não sabemos dia da manhã, nós vivemos pela fé, seguindo a caminhada esse novo caminho que Tu nos chamou para nós andarmos. Pela fé, não pela vista, e nós cremos na vida do Teu Filho, que um dia vai voltar este mundo para buscar os seus, os que morreram, que partiram com Cristo, e os que tiveram vivo na época, que são os cristãos também. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Vamos começar com o hino 92. Morreu Jesus na cruz. Ele fez a nossa substituição. Vai chegar se você der luz, cara? Não, mas porque vai mandar luz.
Cristo
Amém. Então somos gratos a Deus, porque a visitante Edna, porque nós, o Elinho também, comigo, somos gratos a Deus. Então nós vamos estudar, hoje é o dia da ceia, e a ceia sempre é com os membros da igreja e membros da igreja local. Por exemplo, se vem um membro de outra igreja batista, outra cidade, se ele vem aqui, ou nós que fomos lá, não participa da ceia, porque a ceia para a igreja ela é ultra restrita. É para a igreja. Que tem a ceia aberta, que é para todos os evangélicos. Tem dois, três tipos de ceia. Ceia aberta. E tem a restrita, que é só para os batistas. Que chama restrita. E tem a ultra restrita, segundo o irmão Félix, que nos ensinou, a ultra restrita é a igreja batista local. Onde tiver uma igreja local, aqui tem na cidade de Irajá, uma igreja local, independente, em Santa Cruz, em todo lugar, Bauru, etc. Então nós vamos estudar sobre a ceia. Então, é muito conhecido, nosso, dos irmãos, muito pregado, 1 Coríntios capítulo 11, ao partir do versículo 17. Então Paulo, ele ensina aqui como que os cristãos devem participar da ceia do Senhor. Vamos mais para trás. Vamos andar na vida cristã para depois participar na ceia, participar do culto. Os cristãos, ele deve estar procurar a vida em ordem perante Deus. Então essa igreja aqui foi muito problema que o apóstolo Paulo me exortando. E tem muitas. E a nossa também, como é que está aos olhos de Deus? Então o apóstolo Paulo e eles participando da ceia, tomando a ceia de qualquer maneira. Não importando o que a ceia representa. O que ela representa? O pão representa o corpo de Cristo. Que ele foi partido na cruz para os nossos pecados, cada um de nós. E o vinho, segundo que é o suco de uva, mas na Bíblia fala vinho, é vermelho. O sangue de Cristo. Então nós participamos, comamos, mas eu comer o corpo de Cristo. Está participando. Olha, vamos ler o versículo 17 até o 32. Deus permitiu. Todos acharam. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ouvinte, de sorte que, quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se, porque eu tomava vinho, o vinho era forte, pode mais ficar embriagado, caso lá. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?
Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o resto do mundo. Então nós vemos aqui, nós prestamos bem atenção no versículo 17, por exemplo, que Paulo falou: nisso aí, do jeito que vocês estão fazendo, eu não louvo vocês, eu não vou ficar batendo palma para vocês, eu não vou falar bem do jeito que vocês estão celebrando a ceia. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Porque vocês ajuntam aí, vocês ajuntam aí, não é para melhor, está sendo pior. Então o apóstolo Paulo dá um puxão de orelha na igreja. E nós aqui, como que nós estamos? O assunto não é aqui dentro, no momento em que nós estamos aqui dentro, reunidos. É a vida cotidiana que os cristãos levam a vida. Como é que vivem dia por dia? Será que está vivendo no Senhor, com o Senhor? Então Paulo dá a instrução para a celebração da ceia do Senhor. Ele dá uma instrução. A ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial. Até na festinha que nós pretendemos fazer, se Deus permitir, não é como uma festa mundana, não é como uma festa por carnalidade. É uma festa que nós vamos fazer para comemorar o aniversário da igreja entre cristão e os visitantes vai estar junto, mas não é uma festa que não tem briga, não tem essas coisas, não tem algo álcool. Então, por isso, na ceia, o servo de Cristo, irmãos, olha bem, participa do pão primeiro e do vinho para comemorar a morte de Cristo em gratidão. É isso que essa igreja faz em todas as igrejas. Todas as igrejas comemoram a ceia do Senhor em gratidão. Não é para salvação. A ceia não deixa nem mais santo nem menos santo. Se participa ou não participa. Não participar é pecado, porque é uma ordenança que Cristo deixou na igreja. Para nesse momento fazer relembrar a morte de Cristo na cruz. Então,
E também celebrar com os irmãos, com a igreja, membro da igreja. É para ser com os membros da igreja. Por isso, com relacionamento mútuo e harmonia, deve ter aquela harmonia que é no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Salvador. O mesmo Jesus que me salvou, salvou cada um de vocês, cada um de nós, e todo que crê nele. E justo aliança que desfrutem com Deus em Cristo Jesus. Eles estão na nova aliança, novo convênio com Cristo. Então Paulo estava dizendo naquela igreja, para aquela igreja de Corinto, que a maneira que eles estavam participando nos cultos, ele deu um puxão de orelha, não era a ceia do Senhor. Vocês estão falando, não é a ceia do Senhor. Ceia do próprio vocês mesmo, uma alimentação. Porque não estava glorificando a Deus. Primeiro nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa vida, que se puder. Dar glória a Deus. Mas quando vamos dar glória a Deus, não pode ter um hábito monótono, por costume, você está pensando nele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando vamos dar glória a Deus, é pensando nele sobre algo. Quando vai falar o nome de Deus, fala pensando nele, como se fosse uma oração, com pensamento firme. Não é assim, sem pensar, já faz algo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí está tomando o nome de Deus em vão toda hora. Então, dá glorificar Ele. Então, por quê? Porque não está glorificando a Deus, mas está glorificando a si próprio. Quando nós não estamos glorificando a Deus, alguém está sendo glorificado. O próprio eu, o outro. Então, aí ele diz, referindo-se à maneira que eles davam glória a Deus. Então Paulo disse que eles estavam piorando cada vez mais. Em outras palavras, ao participar dos cultos, é todos os cultos, todos os cultos, tem que ser referente a Deus, porque não estava glorificando a Deus, e nós hoje estamos glorificando a Deus. Nunca na vida nós vamos conseguir glorificar a Deus como Ele merece. Mas o nosso propósito deve ser glorificar a Deus. Nos hinos, é tudo. Se canta bem, se canta afinado, se eu toco bem, eu toco mal, é para a glória de Deus. Se o instrumento é bom ou não. Então é que ele fala, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajudai, não para melhor, puxando a orelha, e sim para pior. Então ele estava participando da ceia do Senhor de uma forma pecaminosa, que não agrada a Deus, porque não está glorificando a Deus neste ato de ceiar. Primeiro, participando da ceia do Senhor indignamente. Tomando a ceia, participando da ceia, por tradição. É costumaria a tradição, os outros estão tomando evento humano. Não. Sem consciência do porquê e para quem estamos apontando neste momento. Para quê? Eles estão tomando? E para quem? Apontando quem? É isso, irmão. Sem um arrependimento de pecados, sem confissão de pecados, de irmãos para com irmãos ou para com a igreja. Tudo envolve, todos. Para ter uma vida cristã que agrada a Deus. Porque antes de tudo, versículo 18, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões e em parte.
Eu creio, posso falar em parte, eu creio em tudo. Dissensões, que vem assim, discórdias, discordância, divergência a respeito com a palavra de Deus. Não deve ter discórdia sobre a palavra de Deus. Ter dúvida que Jesus salva nesta vida, que precisa esperar algum diz assim, precisa esperar o juízo final. Tem que estar em concordância com as Escrituras. Também, ninguém gosta de ouvir isso. Muitas faltas nos cultos também é pecado. É pecado. Faltar muitas faltas nos cultos sem necessidade. Falta de interesses em coisas espirituais. É por isso que acontecem as coisas ruins para a vida dos cristãos. Primeiro, falta de respeito para com a palavra de Deus. Segundo, abandono dos cultos, falta de interesse às coisas que são espirituais. Às vezes, ao participar da ceia do Senhor, não estamos glorificando a Cristo como Ele merece. Tem que ficar com o pensamento, você ficar com cara assim de tristeza, é alegria, é só não tem motivo para o cristão viver triste. Não tem motivo, deve viver alegre. Nós pecamos às vezes por omissão. Omissão é o seguinte, você deixa de fazer, você tem condições de fazer, você não faz. Eu não fiz isso. Eu não socorri alguém. Eu não tinha uma mão, sendo que eu podia. Eu podia dar carona no carro, pode dizer assim, fazer uma viagem, carregar os irmãos. Eu posso. Se eu não fizer, é pecado de omissão, deixei de fazer. Então, isso é pecado. Por falta de confessar pecados, isso não agrada a Deus. Mas confessar tem outra coisa. Obrigado? Porque ele quer problema? Tem que confessar. Espera, dá tempo, fica esperando. Não, espontaneamente, que tem que tocar. O Espírito Santo, primeiro toca na consciência, se tiver uma consciência bem iluminada com Deus, aí toca e confessa. Não é obrigado, sem que alguém fique exigindo ou obrigando a confessar. O versículo 19: bem até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresias, doutrina contrária aos princípios bíblicos da fé estabelecidos pela própria Bíblia, pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas. Então, são heresias. Ela ensina uma coisa, nós vamos torcer e crer em outra, ensinar outra coisa fora das Escrituras. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vosso meio. Então, quer dizer, até importa que acontece as coisas para você ver quem é salvo e quem não é salvo. Depende do temperamento de cada um. Há uma diferença de pessoas por pessoas. Uma tem um temperamento mais forte, outro menos. Mas arrepende. Volta atrás. Até importa que haja partida entre vós. Paulo, então, ele reconheceu que nada ocorre fora da permissão de Deus. Nada. Para que os sinceros se manifestem. Se Deus permite algo que acontece, é para que os sinceros manifestem. Deus permite algo em seus propósitos para um crescimento espiritual da igreja.
e individual. Então Deus permite. Precisa crescer a vida espiritual, ficar maduro. Nenhuma planta nova dá frutos. Nenhuma, não existe. Você plantar uma coisa, para amanhã você vai ter. Da nascença que é os frutos, ela vai crescendo, ela vai ter que ter alimentado chuva, água, adubo, vai crescendo, vai ficando cada vez mais madura e começa a dar as flores. Aí dá os frutos. E assim é a vida espiritual. Ficar toda a vida assim pequeno, sem crescer, sem ser regado, sem ser alimentado, não vai dar fruto. Então precisa de tudo isso. Então quer dizer que se não houver erros, também não haverá correção. É necessário ver erro para aprender mais. Se não houver correção, não vai haver aprendizado. Na escola, quantas correções para a gente aprender, quantas vezes a gente erra, quem está fazendo um curso. Errar é humano, mas insistindo, até aprendendo a errar muito. De sorte que, quando for ajuntar em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, é somente isso. Então, Paulo está falando sobre o uso deturpado sobre a observância, de qualquer jeito, distorcendo o simbolismo. Tem muito que fala, eu tenho que tomar ceia, ele precisa tomar ceia. Não é assim. É bom tomar a ceia. Mas e os cultos? É bom também os cultos. Do qual é o ato da ceia. O que a ceia representa? A morte de Cristo na cruz. O ato é que eles assim a chamavam, mas pela maneira em que acontecia, eles chamavam na ceia do Senhor. Mas pelo que acontecia, não foi reconhecida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que pôs a Paulo escrever. Você imagina só, irmãos, está fazendo um cálculo hoje. Nós vemos hoje como que está a tecnologia. Está muito avançada, está fácil para você aprender as coisas. O que eu uso mais é o Google, que pode tudo excluir, eu gosto dessas coisas. Mensagem encaminhada, essas coisas fáceis. O que você quiser, você procura e faz. Aí você vai analisar de acordo com as escrituras. Uma passagem achar rápida, uma explicação de todo texto. Hoje tem tudo isso. Mas o tempo de Paulo, que ele escreveu isso aqui, não era da cabeça do apóstolo Paulo. Sabe quantos anos faz? 2000, nós estamos em 2024. Então quer dizer, faz mais ou menos mais de 2000. E o apóstolo Paulo escreveu isso aqui 59 anos depois de Cristo. Que ele escreveu isso aqui. Olha o que ele escreveu, essas cartas que ele escreveu, de sabedoria dele, não era inspirada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo também ele tinha um século estudo também, mas só que o estudo daquele tempo não era igual hoje. Então, aqui no 21 fala assim, e nós sabemos que Jesus, ele morreu, foi para pagar o nosso pecado, por isso que ele passou pela cruz. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim os que têm fome, a ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não era bem equilibrado, naquele tempo levava muitos. Então, quer dizer que os ricos, os poderosos, levavam jantares bem, sutil, bem bom. Coisa que os pobres não davam que comer, então havia uma separação. Então, é tudo isso. Então, aqui nós vemos. O cristão, quando se ajunta para participar da ceia do Senhor, pela maneira que acontecia naquele tempo, que nós vemos que está escrito, não era reconhecida pelo Senhor e nem para Paulo. Era reprovada.
O que acontece hoje? Pelo modo que eles agiam, escolhiam. Um erro da igreja, um pecado da igreja. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Você faz a massa de pão, se a mulher faz pão, põe lá. Põe fermento. Bom, eles também. Né? Depois que cresce, você vai ver, ó, minha tia para mim, né? Pão-jão. Fala, pão-jão. O fermento vai crescer. Ele usou essa figura. Então, e na igreja, um pequeno fermento na igreja vai crescer a massa do pecado. Tem que ser cortado pela raiz. Então, aí desfigura essa observância alterada pela carnalidade. E nada de desfigurar não trabalha, não. Pode deixar que a gente fala mais alto que esta maneira aqui de celebrar a ceia não é aceita pelo Senhor, como está dito aqui no exemplo. É absolutamente diferente do que deveria ser. Nós devemos sempre pensar na nossa vida cristã. O bom testemunho do cristão lá fora vale muito, irmão, muito. Onde nós estamos andando, conversando. Para dar um bom testemunho, na hora que precisa de pegar de surpresa. Que você precisa falar que não e falar que sim. E Cristo diz assim, ó, Cristo diz, fazer isso em memória de mim. Então Paulo ele exorta, corrigindo, querendo dizer que não era a ceia do Senhor. Então, bora. Vou adiantar um pouco aqui. Aí ele fala no 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, na noite que foi traído. Então Paulo deixou claro, eu recebi do Senhor. Ele não falou para a ideia da cabeça dele. E nós devemos ler esse versículo, estudando a Bíblia, falando, e eu não recebi do Senhor. Paulo falou que recebeu do Senhor. Ela já está aqui, pronta aqui. Só nós vai ler e falar. O que Paulo diz, o que ele recebeu do Senhor, também vos ensinei. Então nós devemos ensinar, como Paulo deixou o ensino aqui. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão que ele fez na ceia. A igreja, a pequena. Não pode ficar muito iludido com a igreja grande, a igreja é bom, mas tu tem cuidado. E desprezar os pequenos, o pequeno grupo. Como celebrar a ceia do Senhor? O versículo destaca aqui a importância da ceia do Senhor para a igreja. Então ele disse aqui no 24: e tendo dado graça, ou partiu e disse: tomai, comi. Jesus que disse isso. Mas o apóstolo Paulo falou que Jesus disse, ó, e tendo dado graça, quando ele pegou, e partiu, ele disse, ele partiu o pão, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vocês pensem bem, o próprio Senhor falando isso, não dá para ficar um pouco confuso quem é com os discípulos, as pessoas, falando, tomai e comei, isso aí é o meu corpo, que é partido por vós, que ia ser partido da cruz, ele ia passar para cada um. Fazer isto em memória de mim. Então, isso aí que vocês estão fazendo, que está ensinando, é para a igreja fazendo. Deus, o Filho do céu. E nós estamos fazendo. 58 anos essa igreja, imagina. 58 anos para completar em novembro. Ela foi organizada em 1966, eu tinha 11 anos de idade. A igreja. E o prédio foi em 91. Foi em 91.
eu lembro, quando estava a festa aqui, eu estava trabalhando com ninguém, um menino passando aí, eu estava tudo aqui, no coração da sede, que está escrito lá na sede, aqui, sede da igreja, cultuando. Semelhantemente, 25, também depois de cear, de comer, né? Agora, a hora que ela tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, ali, porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo do sangue de Jesus Cristo. Indignamente. O que vem ser a isso que ele está dizendo? Tomar a ceia do Senhor descuidadamente, desrespeitosamente, não respeitando o ato. Esse aqui não é isso, é o ato que ele representa. Eles têm que ter a maior reverência para o significado que ele representa, não pelo suco, não pelo pão, é pelo que ele representa, representando quem? O corpo de Cristo. Então não é para tomar sem respeito, como se fosse uma refeição comum, como por costume, ou por hábito, em todo o primeiro sábado do mês celebrar a ceia do Senhor. Não é isso. Independente dos seus significados sagrados, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Aí ele fala no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ó, examine-se a si mesmo. Não é para falar, examina a vida do outro, examina a vida do meu irmão. Cada um examina a sua própria vida, a si mesmo. E assim como a deste pão e bebam do cálice. Examinar as nossas consciências. A nossa consciência. Veja se nós estamos em condições adequadas. Não 100%, não puro, mas relativo. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Indignamente significa uma maneira indigna, em que há desonestidade. Não pode participar das ceia de desonestidade, ser falso, ser fingido. Como é cristão ou não é? Cristão fraco é uma coisa, e ímpio é outra. Cristão fraco, fraqueza, mas ele tem a fé em Cristo. Viver em desonestidade de todas as coisas que a gente vê neste mundo, e depois, tomando a ceia, participando do culto. Então aqui ele disse, pode preparar o então logo nós vamos passar o ato da ceia. Sheila